pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. E hoje eu tô com a doutora Débora Beranger, endocrinologista e clínica geral, para falar a respeito de tudo sobre o seu metabolismo, obesidade, tudo que você precisa saber sobre as novidades que a gente tem na medicina. Prazer. Prazer todo meu. É um tema que eu adoro falar, eu sempre falo que é um tema que eu me sinto super à vontade para falar. Estamos juntas, vamos conversar. E me conta, primeiro, eu gosto sempre de introduzir você contando um pouco da sua história. Como você escolheu trabalhar com obesidade? Nossa, sempre gostei dessa parte clínica, né? Sempre gostei da parte emocional, psicológica, e eu acho que a endocrinologia, ela trabalha muito a parte clínica, e sempre me especializei muito na parte de obesidade, de perda de peso, e eu acho que trabalhar com essa parte emocional, de entender o ser humano como um todo, é muito gratificante, né? E a endocrinologia, ela vem evoluindo de uma maneira muito rápida em relação à melhora da qualidade de vida do paciente. Quando eu resolvi fazer endócrino há 21 anos, eu nem imaginava o quanto eu ia poder ajudar o paciente, né? Porque lá atrás a gente não tinha tanta evolução de medicação, tanta evolução até da parte emocional mesmo de poder ajudar. Há 20 anos atrás eu tinha uma noção clínica, né, que eu poderia ajudar clinicamente. Fiz uma excelente escolha, acabei fazendo uma excelente escolha. E eu acho que é isso, é uma especialidade que consegue agregar muito na vida do paciente. E é legal que com a evolução da medicina surgiram outras especialidades, né? Então, a gente tinha a endocrinologia, agora a gente tem a nutrologia. Sim. Eles caminham juntos? Na verdade, assim, a endocrinologia, ela tem uma formação muito voltada para a parte hormonal, né? É uma formação muito clínica, né? Quer dizer, normalmente você estuda primeiro a parte de clínica geral, né? E você faz a parte de endocrinologia baseada muito em hormônio, metabolismo. O nutrólogo, normalmente, ele vê mais a parte de nutrição, ele não tem essa formação em hormônio. Tá? Então é mais a parte nutricional. É mais a parte nutricional. É diferente, é uma outra especialização. Trabalha em conjunto. É uma outra especialização, não tem nada a ver. É uma outra especialização mesmo. Na verdade, talvez uma carência nutricional, alguma coisa que tenha a ver com... É diferente, é uma outra especialidade mesmo. A endocrinologia, ela vê a parte hormonal, ela vê a parte metabólica do paciente, ela vê a parte clínica, tá? O nutrólogo, ele tem mais relação com a parte nutricional mesmo. Nutricional. Isso. Não, é que eu acho muito legal essas vertentes que elas vão acontecendo, porque acabam contribuindo para o tratamento multiprofissional. Exatamente. Com essa visão integrada, sim, né? Sim. Da medicina e da profissão da área da saúde, porque tem a nutrição, tem o profissional de educação física, todos eles contribuem para essa área hormonal. O ideal mesmo é que o paciente ele tenha uma equipe multidisciplinar, né? Eu acho que a medicina ela veio para a gente conseguir agregar, né? Eu brinco com o paciente, a gente não pode competir entre as especialidades, né? Sim. Às vezes a gente vê, às vezes o paciente um pouco apreensivo até em relação, mas o meu psiquiatra falou isso, o que você pensa sobre isso? Eu sempre falo, olha, me passa o telefone do seu psiquiatra, eu vou conversar com ele, porque o ideal realmente é a gente somar, né? Você conversa com o nutricionista, conversa com outro especialista, o negócio é a gente unir forças aí para melhorar a vida do paciente. Não é competir, né? Então, assim, a gente une forças. Sim. E muitas vezes até tem um profissional que tem que sair naquele momento ali de campo porque não está somando. Enfim, a equipe multidisciplinar, você junta o nutricionista, junta o psicólogo, o psiquiatra, o educador físico. A ideia mesmo é somar para ver aquele paciente evoluir. Sim, que eu acho que isso é o principal, né? Que o paciente às vezes fica perdido, porque são tantas novidades no mercado e às vezes você pega médicos de especialidades distintas, sim, que têm visões diferentes, sim, e acaba cada um falando uma coisa, o paciente ele fica perdido, sim, e não sabe muito bem o que fazer. Hoje eu acho que o mais importante é a gente conseguir passar para o paciente que ele precisa buscar profissionais, né, com excelência e buscar profissionais que tenham noção de uma medicina baseada na parte científica, né? Evidência, né? Exatamente, porque assim, tá muito complicado hoje, né? As pessoas buscam muito o Google ou outras formas de pesquisa que, assim,
informações leigas mesmo, né? Sim, hoje o chat Que é muito complicado, faz treino, exatamente. faz E aí planejamento, é faz muito tudo. complicado, entendeu? Então acaba fazendo realmente, fazendo escolhas, fazendo algumas escolhas que são erradas e que dão complicações clínicas bem complicadas. E a gente acaba pegando no consultório complicação bem que a gente não consegue resolver às vezes, né? Que perpetua na saúde do paciente de uma maneira muito negativa. Então, eu acho que assim, procura sempre um profissional que tenha um respaldo científico bacana e que consiga contribuir de uma maneira legal, positiva na vida, entendeu? Ai, que não seja aquela estratégia maluca, né? Exatamente. Tipo, que tem muita E sem coisa. base científica mesmo, né? Às vezes só com uma visão mesmo mercenária de Aqui, isso é o que produto. mais tem hoje com a internet, é o que mais Exatamente, tem. exatamente. E pessoas realmente que estão pautadas mesmo naquele sucesso ali pontual, né? Ou que nem estudaram, que não têm a menor base. Ou às vezes até que se baseiam num sucesso pessoal, né? Tipo, Sim. eu perdi 30 quilos, eu acho que eu entendo tudo sobre o assunto, então eu vou passar meu conhecimento Não, eu falo que na profissão, adiante, né? você vê em exercício físico, é o que mais tem. É gente que, Não, de tipo, eu tudo. fiz um exercício pro glúteo, funcionou pra mim, eu quero agora replicar pra todo mundo, só que a pessoa, ela não estudou, não fez Não, nada de pra passar tudo, né? aquilo. Aquele cardápio deu certo pra mim, eu vou passar adiante. Agora eu vou fazer um curso sobre ele. Exatamente. Essa medicação deu certo pra mim. Nossa, você faz isso aqui, você vai usar essa medicação dessa forma aqui, porque deu super certo pra mim. Esse chazinho deu Exatamente. bom aqui. Escalar as canetinhas do jeito que eu faço, que vai dar certo pra Não você é? também. É complicado. Exatamente. E hoje, qual que é o perfil de paciente que você tem? Então, eu acabei me especializando muito em tratar sobrepeso e obesidade, né? Que é uma coisa que eu amo muito tratar. E eu vejo no consultório, assim, a maioria dos pacientes tem sobrepeso com alguma comorbidade, né? Hipertensão, ou colesterol alto, ou diabetes, ou problema articular, ou com as complicações mesmo do sobrepeso, e muitos pacientes obesos mesmo, né? É, Esses pacientes me procuram para perda de peso e a gente consegue ajudar com tratamento mesmo, multidisciplinar. E hoje, a melhor estratégia, pensando na obesidade, tá? Eu acho que o sobrepeso um pouco menos, mas aí você pode falar melhor. A melhor estratégia, ela é medicamentosa para redução do peso, para redução principalmente desse excesso de gordura corporal, que a gente sabe que é crônico, não tem cura, mas tem controle. O paciente que tem tendência a ganhar peso, ele vai ter tendência a ganhar peso a vida inteira, né? A gente sabe que a genética ela é soberana. Não é uma escolha do paciente, né? Ele não escolhe ter uma tendência a ganhar peso. Então, assim, o tratamento ele é crônico. Eu falo na primeira consulta que o paciente tem que aceitar que ele tem que ser tratado, né? Que ele tem que aceitar que é o tratamento pro resto da vida. Sim. E que dieta e exercício sozinhos não vão dar conta, né? Às vezes o paciente ele passa até por uma fase de uma dieta muito restritiva, com exercício muito intenso, e ele consegue fazer uma perda muito importante, ele está naquela fase muito empolgada, e ele fala, nossa, eu sou capaz de ficar magro, de ficar saudável, com exercício e com dieta, e o que eu acho muito legal, obviamente, mas a gente sabe que esse paciente vai reganhar peso, porque a genética é soberana, e é muito difícil realmente uma disciplina alimentar, uma disciplina de atividade física constante, né? O ser humano não consegue manter isso por muito tempo. Então, assim, a medicação, ela é muito essencial, é muito difícil, a não ser que seja uma coisa pontual, o paciente, ele ganhou peso por um problema pontual, mas ele tem uma genética que não favorece o ganho de peso, né? Existem alguns pacientes assim no consultório, esse paciente normalmente não vai precisar de medicação a longo prazo, tá? A grande maioria, mais de 80% dos casos, vão usar medicação a vida inteira, obviamente em dosagens diferentes, em associações diferentes. Às vezes a gente começa o tratamento com 2, 3, 4 medicações, depois que o paciente atinge aquele peso, a gente consegue reduzir o número de medicações e a dosagem também, para fazer uma manutenção, né? O tratamento tem que ser a primeira fase, né, em que você usa as medicações para perda de peso, mais as medicações para as complicações do excesso de peso, e depois o tratamento vem em você reduzir as medicações das complicações, né, porque você vai ter um menor número de complicações com a perda de peso, e você diminuir o número de medicações para sobrepeso e para obesidade. E aí você vai, igual que a gente pode até fazer um paralelo, que eu até estava conversando com você, quando a gente pega um tratamento psiquiátrico, que a pessoa, ela faz o tratamento, ela melhora, ela fica bem, e a gente vai fazendo um desmame, mas continua com o medicamento, porque vai estar aquilo ali
latente, né? Porque é crônico. Normalmente a depressão existe uma tendência genética. É muito difícil a pessoa não ter a volta daquela depressão, Sim, né? sim. É a mesma coisa Então, como hipertensão, como outras como patologias que colesterol são também, né? Que a gente crônicas. sabe que é genético, né? Então, Tá. assim, e o paciente precisa aceitar isso, né? Que, infelizmente, não tem cura. Quando ele aceita, tudo fica muito mais simples, né? Óbvio, o estilo de vida é essencial, né? A alimentação saudável é essencial, não só para perda de peso, como para toda a qualidade de vida, né? O exercício físico é fundamental, até para o ganho de massa muscular, que a gente sabe que é importante para a longevidade, para a qualidade de vida, né? Tratar a parte emocional, né? Que a gente sabe que a saúde mental é essencial para a vida, mas assim, a questão medicamentosa é muito importante. E qual que é a evolução desses medicamentos? Porque se a gente parar para pensar no medicamento lá antigamente, eu vejo que as pessoas antes elas não tinham esse conhecimento tão... É que vai evoluindo. A medicina, tanto a medicina quanto o conhecimento da população sobre a estratégia medicamentosa. Sim. E a orientação, que é o que vale. Mas antigamente tinham alguns medicamentos que davam muitos efeitos colaterais. Sim. Eu lembro que, tipo, minha mãe era... Tinha os laxativos que eles usavam como estratégia imediata, Sim. diurético que usavam como estratégia imediata, achando que tinha algum efeito. Algum benefício, Algum né? benefício. Eu lembro do Xenical, que eu nem sei se, tipo, existe ainda. Existe. Na verdade, o Orlistat, né? O Que é o Orlistat, Xenical, é uma medicação aprovada, é uma medicação que a gente ainda usa, né? É uma medicação... Mas ele tem os efeitos colaterais que tinham lá naquela época? Tem os efeitos os colaterais. mesmos? Tem o mesmo efeito colateral. Então, assim, é uma medicação que a gente usa muito em associação, entendeu? Porque existem medicações hoje em dia, a própria semaglutida, que é o Ozempic, a própria liraglutida, que é o Saxenda, e essas medicações que estão chegando no Brasil agora no segundo semestre, né? Que é que vão chegar aí, que é a semaglutida numa dose mais alta e que é o Mounjaro, são medicações que vão vir numa potência maior e que normalmente dão uma constipação. Então, vão ser... Então precisa usar Aí é bom usar associada. o Orlistat associado, entendeu? Entendi. Porque acaba minimizando o efeito colateral. Então, assim, essas associações é que são a cereja do bolo, né? Que a E gente qual que é a brinca. diferença desses que Dessa tinham... evolução, né? Eu brinco assim com os meus pacientes que eu falo que assim, que se eu soubesse os efeitos colaterais que as medicações davam no passado, eu jamais teria feito endocrinologia, entendeu? Que eu falo que era uma loucura né? fazer endocrinologia, não sei, porque eu era muito imatura mesmo. Que as medicações eram péssimas, né? Eram medicações que davam taquicardia, davam palpitação, davam insônia. Você não sabia se ia acordar vivo ou morto. Nossa, de tanto efeito as medicações eram que tinha. péssimas, né? O paciente não tolerava fazer muito tempo de medicação, nem todo mundo podia usar a medicação, né? Então, quer dizer, você tratava um nicho muito pequeno das pacientes com sobrepeso e obesidade, o paciente não aguentava usar muito tempo, abandonava o tratamento e reganhava o peso todo que ele tinha perdido. Quer dizer, o efeito lua de mel do paciente com o médico era muito curto, não, né? E ainda colocavam não, no e ainda médico. aumentava. Não, e falava, a culpa não, é do o médico que que não soube tratar. Exatamente. E o pior do que isso tudo, você aumentava o risco do paciente ter um infarto, né? Ter um AVC, quer dizer, era muito ruim. Hoje não, hoje eu falo que assim, nossa, é uma especialidade espetacular, porque você ajuda o paciente a perder peso, né? Ajuda o paciente a usar uma medicação que ele pode usar a vida inteira, porque é uma medicação que melhora a qualidade de vida, faz ele perder gordura abdominal, né? Que é a gordura visceral. Então, ele diminui o risco de infartar, diminui o risco de AVC, diminui o risco de morte, né? Sim. Então, assim, hoje tá filé mignon, né? Hoje tá muito bom de tratar sobrepeso e obesidade. Que não tem mais esses efeitos colaterais Não que tem tinha esses efeitos colaterais. Não, e ao contrário, você ajuda o paciente a ficar vivo, né? É o que eu falo pro paciente, eu não quero ver você magro, eu quero ver você magro e vivo, né? Porque antigamente era só ficar magro, né? Porque você nem sabia como você ia ficar de tanto efeito colateral. Exatamente. Você era quase um rato de laboratório. Exatamente, não é? Exatamente. E esse paciente, ele consegue viver sem o medicamento? Então, existe a fase da manutenção que tem que ser feita. Pelo menos um pouco vai ter que... Não, pro resto da vida. Então, assim, essa fase de manutenção é pro resto da vida e o paciente precisa aceitar. Muitas vezes essa fase da manutenção é feita com uma medicação com uma potência menor. Essa é feita apenas com um número menor de medicações. Às vezes o paciente precisa tratar com medicação que diminui a ansiedade, que diminui a compulsão, que aumenta a saciedade. Às vezes você começa com 5 medicações, né? E às vezes a fase de manutenção você vai fazer com 2,
duas, ou com uma medicação numa dose menor, né? É muito difícil o paciente manter o peso sem remédio nenhum. É muito difícil. É muito difícil porque a gente está falando de uma questão genética. Exatamente. Porque, assim, o metabolismo do paciente é ruim, a saciedade do paciente é ruim. Existe uma questão química envolvida. Não é uma questão de a gente precisa tirar esse estigma. Não é uma questão de força de vontade. Sim. Entendeu? Não é uma questão de faz uma dietinha e corre na esteira que você vai ficar magro. Não é uma questão de força de vontade da pessoa. É uma questão que tem variáveis se a pessoa envolvidas. respira, ela engorda. Se a pessoa corre no sentido oposto, no sentido oposto, ela engorda, entendeu? Então, assim, é uma questão metabólica e hormonal. E é aquela pessoa que chega às vezes e fala assim, poxa, eu faço mais do que aquela pessoa que tá na academia. Então, exemplo, eu tô treinando mais que ela, eu tô comendo melhor que ela, e mesmo assim eu não tô conseguindo. Você precisa tirar a culpa dessa pessoa, Sim. porque a culpa não é dela, entendeu? E a pessoa carrega essa culpa a vida inteira, né? E eu falo isso muito no consultório, porque às vezes a maioria dos pacientes vão acompanhados, né? E normalmente esse familiar fala, nossa, mas assim, ela não faz a dieta direito, porque final de semana ela come errado. Tudo. Já fiz de tudo, eu compro o cardápio para ela especial, eu pago a melhor academia para ela ir, e ela não perde peso. A culpa não é da pessoa, entendeu? Porque assim, mesmo que ela frequente a melhor... né? Desmotiva, porque assim, imagina, a pessoa vai na melhor academia, a pessoa come a melhor alimentação, faz tudo que tem de bom e de melhor durante um mês e perde 1 quilo, que motivação é essa, né? Então, assim, tanto é que os trabalhos mostram pra gente, né? Que, assim, quanto mais rápido o paciente perde peso no início, mais motivado ele fica. Nossa, então você faz exercício, dieta, mais a medicação, o paciente perde 6 quilos no mês. Nossa, no mês seguinte ele vai tomar medicação, vai fazer a dieta melhor ainda, o exercício melhor ainda para continuar perdendo. E vai continuar e vai estabelecendo, vai criando essa motivação. Vai criando metas melhores, né? Porque existe o fator motivacional. E se a gente pega agora uma população que você deve ter também pacientes sem sobrepeso e sem obesidade. Sim. Esses pacientes hoje têm a modinha do medicamento, mesmo assim. Eu vejo muitas pessoas eutróficas, então, tipo, que têm o peso dentro da normalidade e querem utilizar um medicamento como uma pessoa com sobrepeso e obesidade para conquistar, talvez, um ganho estético. Isso aí é bem complicado, né? A gente recebe esse público no consultório. Existe uma questão também metabólica envolvida que a gente tem que ver, né? A questão do falso magro, né? O paciente, às vezes, a gente olhando para o paciente, ele tem um peso normal, né? A questão de peso é muito relativa. Antigamente, a gente calculava o IMC, né, o peso dividido pela altura ao quadrado, e dizia se o paciente estava dentro de um peso normal, sobrepeso ou obesidade. E a gente não usa mais só o IMC para isso, né? A gente faz uma bioimpedância, uma avaliação corporal e trabalha dentro de massa muscular, né, massa gorda, massa magra, para saber se o paciente tem que perder peso, perder gordura ou não, ganhar massa muscular ou não. Sim. E existe realmente a questão do falso magro, né? Tem o paciente que você olha para ele e você acha ele magro, quando você vai fazer a composição corporal, ele tem 40% de gordura. Sim, existe isso. E você pega modelo que tem essa Exatamente. composição. E existe a indicação realmente daquele paciente trocar gordura por músculo, né? Às vezes esse paciente vai precisar usar medicação. Agora, existe também a questão do paciente ser realmente magro, né? Ter uma composição corporal boa e emocionalmente ter uma distorção de imagem, né? Sim. Que acontece muito até com atrizes, com modelos. Quer dizer, esses pacientes a gente vai precisar de um apoio psiquiátrico, um apoio psicológico, porque é questão de distorção de imagem mesmo. Sim. E aí faz uso abusivo de laxante, de diurético, de medicações para perda de peso. É bem complicado, né? Porque o acesso, muitas vezes, às medicações são liberados. Então, assim, o paciente compra remédio aí à torta e direita e perde peso e faz desnutrição mesmo, anorexia, bulimia. É uma facilidade para conseguir esses medicamentos, exatamente, né? Exatamente. Mesmo, eu falo que às vezes, mesmo medicamento controlado, eu vejo muita gente que não precisa postando o que tá tomando, Exatamente. Postando como é que faz, postando. E eu falo, gente, é difícil, né? É muito complicado, né? Porque é um ralo. É um ralo. É um difícil, ralo. É muito difícil. Não existe uma fiscalização que funcione efetivamente. A mesma coisa a parte de hormônio, né? De
de reposição hormonal, de testosterona, porque com a internet né? a fiscalização ela fica muito mais... É muito difícil. Muito É complicada, muita né? gente. É a mesma coisa essas medicações para emagrecer, né? Que vendem na internet, né? Que o paciente vai lá, entra no link e compra medicação para perda de peso que não funciona para nada, que é farinha, né? Sim, que não funciona para nada ou que tem alguma Até substância que faz que faz faça até mal, pra né? saúde. Exatamente. Eu lembro na minha época que tinham até termogênicos. Eu não sei se era Jack Com 3D, efedrina, né? Com efedrina, Lipo né? 6 Black. Medicação eram... que tinha efedrina, que dava Nossa, taquicardia, que né? dava, que as pessoas passavam mal, não sabiam por que estavam passando mal Sim. e nem sabiam o que tinha na composição, Sim, né? sim. E hoje a gente pega, além dessas pessoas que elas querem emagrecer tal e tudo mais, por estética que tem as pessoas com sobrepeso, Sim. que eu acho que não tá nem lá nem cá. Sim. E essas pessoas, elas sempre têm alguma doença, alguma patologia desencadeada por esse excesso de gordura corporal, que não chega a ser uma obesidade, mas é um sobrepeso? Então, não, na verdade, assim, existe a questão genética, tá? Tá. O que você está me perguntando é a questão hormonal, né? Por Sim, exemplo, sim, o sim, hipotireoidismo, sim, não. sim. Essas doenças são normalmente um percentual muito baixo, né? O paciente... Hipotireoidismo, ovário policístico, talvez? Ovário policístico, na verdade, assim, o paciente que tem ovário policístico, ele tem maior tendência ao ganho de peso e vice-versa, né? Normalmente vem acompanhando, entendeu? A doença. Por exemplo, o paciente que tem ovário policístico normalmente tem um sobrepeso ou obesidade. E quem tem sobrepeso ou obesidade, normalmente a menina tem maior chance de ter ovário policístico. E a perda de peso vai ajudar a ter a melhora do ovário policístico. Faz parte do tratamento da melhora da melhora do ovário policístico. A paciente que perde peso melhora a ovulação. Já hipotireoidismo, por exemplo, eles associaram durante muito tempo. Uhum. Durante muito tempo foi falado, o hipotireoidismo pode ser uma das causas da obesidade. Isso já caiu por água porque... Porque na verdade o hipotireoidismo, como se fala que o hormônio da tireoide, ele trabalha o metabolismo, né? Todo o metabolismo, na verdade se associou muito ao ganho de peso. Mas a gente sabe que o hipotireoidismo, ele faz na verdade um ganho de mucopolissacarídeo, ele não ganha gordura, né? Então não tem a ver com ganho de gordura, e sim com uma substância que não é gordura. Tá. Então não faz você ganhar peso. Não faz. E não tem nem... O paciente que tem hipotireoidismo, ele nunca te procura por causa do peso. Ele te procura por outros motivos. Porque o cabelo tá caindo, por cansaço, por alteração do sono. Eu tirei minha tireoide. E eu tenho, tipo, eu percebo que quando... tá caindo, tipo, meu disjuntor começa a cair, eu sei que tem que mudar alguma coisa, sabe? Ele nunca te procura porque ganhou peso, ele te procura porque ele tá com muito cansaço, pele seca, por outros sintomas, entendeu? Por outros sinais nunca e sintomas. pelo ganho de peso. E hoje, qual que é o maior sintoma que você pega associado ao sobrepeso e obesidade? Sinais e sintomas que são desencadeados pelo excesso de gordura corporal? Não é sintoma. O paciente, ele te procura porque está incomodando de alguma maneira, no geral. Mas só que hoje tem muito, por exemplo, esse paciente, ele sempre tem um quadro de hipertensão, sempre tem um quadro de colesterol alterado, sempre tem ou não? Não necessariamente. Muitas vezes o paciente chega para você com os exames normais, não é hipertenso, não é diabético, e simplesmente está acima do peso. Você faz a bioimpedância e é só o peso que você vê. Só que assim, quando você vai buscar, você já vê que tem uma artrose de joelho, né? Já tem uma alteração de coluna, você vê que tem outras doenças ali por trás que não são nem tão evidentes e que muitas vezes nem o paciente tem noção de que ele tem, né? E eu acho bom até emendar com uma pergunta. A obesidade, existe o obeso saudável? Nunca vai ser um obeso saudável. Não, por não quê, existe doutora? isso. Responda as pessoas, por favor. Não existe obesidade saudável. Muitas vezes o paciente faz o exame de sangue, chega para mim e fala, olha, eu tô ótimo. Olha o meu exame de sangue aqui, perfeito. A minha esposa aqui, ó, tem um peso ótimo, saudável, com exame de sangue péssimo. Eu tô muito melhor que ela. Na verdade, o que acontece? O exame de sangue é um marcador, né? Às vezes a pessoa tem a pressão normal, às vezes a pessoa tem um exame de sangue normal, mas existem milhões de outras doenças associadas, né? Tem a doença osteoarticular, tem o fígado que está gorduroso, todos os órgãos ficam sobrecarregados de gordura quando existe uma obesidade, né? Todos os órgãos são infiltrados de gordura e funcionam de uma maneira inadequada quando o peso está alterado.
Independente se é uma obesidade ou até um sobrepeso, né? Não, independente. Né? A partir do momento que você tem um sobrepeso, você tem infiltração do coração, você tem infiltração do pâncreas, do fígado, do rim. E essa infiltração vai prejudicar o funcionamento desse órgão. E se a pessoa ela emagrece, tá? Ela faz o tratamento, ela é um obeso mórbido, ela emagrece e ela fica com peso ok, com um percentual de gordura ok. Ela deixa de ser obesa? Então, deixar de ser obeso é muito, muito, muito profundo, né? É muito profundo, né? A cabeça pode continuar sendo obesa, né? Deixar de ser obeso, matematicamente pode ser que sim. Mas só que fisiologicamente, geneticamente... sim. Geneticamente, não. Não. Geneticamente, não. Mas eu acho que assim... Ela tem que se cuidar pelo resto da vida dela. A cabeça de ficar magra é muito difícil a cabeça ficar magra, né? Você tem que abrir mão de muita coisa. A cabeça ficar magra é muito difícil, né? Até com a medicação é difícil, né? Eu falo com o paciente medicado, ele vai ter vontade de comer aquilo tudo, ele faz um prato como ele faria. Mas ele não quando consegue. Ele começa a comer, ele não consegue comer aquilo tudo, mas a cabeça é gorda, né? Eu fui num congresso de cirurgia bariátrica e a gente estava conversando até sobre isso. Eu conheci uma pessoa que ela fez a cirurgia bariátrica sem nenhum tipo de tratamento multidisciplinar, inclusive com tratamento psiquiátrico, para, melhorar a visão que ela tinha do quadro compulsivo. E logo que ela fez, ela tinha uma vontade tão grande de comer que ela batia arroz, feijão, batata frita e carne no liquidificador para fazer a dieta líquida. Sim. Líquida não, né? Pastosa. Sim, tem gente que bebe leite condensado, né? Sim. Tem muitas pessoas que geram compulsão por álcool, né? Por ser líquido, e aí ficam com alcoolismo aguçado, né? Quer dizer, não tem jeito, porque a parte compulsiva, né? A comida é compulsiva, né? E a parte compulsiva, ela vai migrar para outra coisa, para uma outra coisa. Quando a pessoa é obesa por compulsão alimentar, quando a causa é compulsão alimentar, e a pessoa não pode mais comer por um volume gástrico, a compulsão pode gerar compulsão por bingo, compulsão por compras, compulsão por sexo, compulsão por álcool. Hoje você tem pacientes pós-bariátricos? Sim, sim. Que tiveram reganho ou que fazem um controle? Sim, a grande maioria vai apresentar um reganho, mas assim, e aí entra na questão de medicação, né? Hoje a grande questão da bariátrica é o acompanhamento pós-cirúrgico, né? Tá. Se esses pacientes forem acompanhados de maneira nutricional, de maneira psicológica e com medicação, não acredito num pós-operatório de bariátrica a longo prazo sem medicação que não tem reganho, tem que ter. Por causa da questão, a doença não é Ela não vai fugir não é dali. gástrica, né? A doença não é gástrica, né? Existe a questão genética envolvida, não é estomacal. Eu falei, a célula de gordura, ela vai continuar ali, né? Sim, ela não tem vai a célula fugir. de gordura e tem o estômago. Ela né? só vai estar sem a gordura estocada, Sim. mas ela tá ali. Não, tem o tecido adiposo, tem o cérebro, né? E tem a genética. Isso você não resolveu, né? Você resolveu ali o estômago. E tem também a mente, né? Isso aí. O cérebro, né? E a questão tem as medicações novas que vêm aí, elas têm um resultado bem perto de uma bariátrica, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir ter um resultado próximo de uma bariátrica sem precisar submeter o paciente a uma cirurgia. Hoje, as complicações da bariátrica. Hoje, quais as medicações mais efetivas? Hoje, as que vão chegar, eu queria que você falasse sobre elas, mas as de hoje, quais as que são mais eficazes? Hoje, o tratamento efetivo é você conjugar a medicação. Né? A gente não usa uma única medicação. Né? A gente precisa fazer o paciente ter saciedade. A gente precisa fazer uma associação em que atua em várias vias. A obesidade ela não é unifatorial, ela é multifatorial. Então, a gente precisa melhorar a compulsão, a gente precisa melhorar a saciedade, a gente precisa acelerar o metabolismo. Então, você vai atuar em várias vias. Né? Tá. Hoje a gente tem, por exemplo, o Orlistat, que acaba melhorando o efeito colateral dos análogos de GLP-1, que são as canetinhas, as famosas canetinhas, Sim. né? Hoje a gente tem de canetinha o Saxenda, que hoje a gente usa muito mais para adolescente até, né? De 12 a 18 anos. Por quê?
Porque aqui no Brasil ela é liberada em bula para essa faixa etária, acima de 12 anos, né? O Ozempic ainda não é liberado em bula no Brasil para essa faixa etária, lá fora é. Tá? Aqui não. Aqui vai ser liberado. Não, vai chegar no Brasil, liberação. Isso é uma questão só de Anvisa liberar. É porque já... Qual que é melhor dos dois? Os estudos... Existe? O Ozempic é semanal, né? Uhum. É muito mais prático por ser semanal, a semaglutida, e é mais potente. Né? Tem um resultado melhor. Tem gente que... Diminui mais a gordura visceral. E tem efeito colateral? Tipo, Então, os efeitos colaterais são muito similares, né? É uma questão assim, tem paciente que tem mais, tem paciente que tem menos, mas é uma questão de ajuste de dose, é uma questão de você orientar o paciente, é uma questão de o paciente fazer a dieta melhor. Os efeitos colaterais, eles vêm muito de uma dieta que não seja bem feita. Entendi. Quanto mais você come gordura, mais efeito colateral você tem. Então, assim, é uma questão muito de você andar do lado do paciente ali de mãozinha dada e organizar direito, e conversar com o paciente. E ele reportar tudo o que está acontecendo. Exatamente. No início pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E uma questão de evoluir de acordo com o efeito colateral do paciente, entendeu? Sim. E esses novos que estão vindo, quais são? Então, o Wegovy é uma medicação que vem, que é o Ozempic numa dose maior, né? Tá. Que já tem lá fora, vai chegar aqui provavelmente em agosto, a pretensão é essa, segundo semestre. E o Mounjaro também são dois hormônios, né? Que eles em uma agem caneta. como esses? Eles são hormônios que vão ter a ação também em saciedade, tá? E as canetas são muito parecidas. O que muda, na verdade, é a potência, o resultado, tá? Mas, assim, o mais importante é a saciedade. O mecanismo de ação, assim, para leigo, vamos pensar assim, é a saciedade. Sim. E quando a gente pega... Pensando em pessoas que você está falando de pacientes que são particulares, né? Vão na sua clínica e tudo mais. Hoje o Sistema Único de Saúde, ele disponibiliza Não. esse tratamento? Não. Não. Como que ele faz? Você um sabe? tratamento caro. É um tratamento caro, nem todo mundo tem acesso, é uma minoria que tem acesso, né? E como o sistema... Você tem noção de como eles trabalham no tratamento de obesidade? Não existe. Não existe nenhum? Não existe. Na verdade, são poucos lugares no Sistema Único de Saúde que tem ambulatório de obesidade. Não tem nem médico atendendo obesidade. Muito. Eu estava vendo que das doenças, até estava falando sobre isso, as patologias associadas à obesidade, uma pessoa com obesidade, ela custa por ano para o Sistema Único de Saúde cerca de R$33 mil. Por conta das patologias associadas. Sim. É muito caro. Agora, assim, país subdesenvolvido complicado, porque o mais quando a gente começa a estudar, né? A gente vai entrar numa linha louca de pensamento. Uhum. Quando a gente vai estudar e trabalha, eu gosto muito dessa parte de medicina preventiva, né? Eu trabalho isso no meu consultório. Como eu trabalho só com paciente particular, eu faço o tratamento preventivo, né? E eu falo para o paciente quais são os caminhos, e isso eu deixo bem claro. Quando o paciente ele começa a ficar muito rebelde em relação a tomar medicação, eu falo, só existem 2 caminhos. Você vai tomar medicação de qualquer maneira. Ou vamos tomar remédio para perder peso a vida toda, ou vamos tomar remédio a vida toda para tratar as consequências da obesidade. Sim. É uma escolha, né? Ou você vai ficar magro tomando remédio. E tendo longevidade. Longevidade, ou vamos tomar remédio para tratar. E você vai ser obeso para tratar. Vamos tomar remédio para tratar as consequências da obesidade. E você vai ter que ficar apagando incêndio o tempo inteiro. O tempo inteiro. É uma escolha. Assim, o ideal é a gente prevenir doença, não tem jeito, né? E prevenir doença é muito menos custoso, né? Você vai prevenir fisioterapeuta, você vai prevenir as consequências todas de uma baixa autoestima, de psicólogo, de psiquiatra, de terapia, milhões de outras terapias que vêm em consequência de uma baixa autoestima. E física mesmo, motora, por causa de obesidade. Agora, o Sistema Único de Saúde, se você pensar em recurso mesmo financeiro, tratar a obesidade é uma loucura, né? Porque o paciente com sobrepeso e obeso, ele custa muito para o Sistema Único de Saúde. Seria muito mais interessante a gente ter vários ambulatórios tratando a obesidade e o governo custear essas medicações, né? Fazer acordos com esses laboratórios de uma maneira que
que pudesse fornecer essas medicações, ia prevenir doença, né? Quer dizer, esse paciente ele teria muito menos hipertensão, muito menos coronariopatia, isso ia exigir do governo muito menos vaga de internação lá na frente, o paciente ia ter menos infarto, menos AVC, muito menos leito de CTI. Tanto que no Covid a ocupação maior foi com pacientes com sobrepeso e obesidade. E já estavam ocupados por pacientes com sobrepeso e obesidade. Só que assim, a medicina em país subdesenvolvido não é pautada em prevenção, né? Por isso que a gente tem um sistema único de saúde aí que não funciona. Não funciona. Nós sabemos. E hoje, se você pegar... há quanto tempo você está na endocrinologia? Desculpa a pergunta. 19 anos. 19 anos. Como que você vê a evolução da obesidade em todos esses anos da sua análise clínica mesmo? Então, quando eu fiz endócrino, não existia nem ambulatório de obesidade na Santa Casa do Rio de Janeiro. E, assim, eu tinha apoio dos meus staffs que me ajudavam, mas, ao mesmo tempo, era super preconceituoso tratar a obesidade, né? Muitos colegas meus olhavam para mim como uma aberração. Como assim você vai tratar sobrepeso e obesidade? Nem existe essa subespecialidade, entendeu? Você tem que tratar só tireoide, ou Cushing, ou outras doenças hormonais, entendeu? Achavam um absurdo mesmo tratar sobrepeso e obesidade. Achavam um absurdo medicar esse tipo de paciente. Era um negócio... A literatura mesmo falava sobre preguiça, né? Sim, é um negócio meio... louco, né? Eu era vista pelos meus colegas como assim você vai tratar esses pacientes? Isso não faz parte da nossa especialidade. Entendeu? Era bem complicado. Eu era vista meio esquisitinha. Meio de ladinho. Meio esquisitinha. Que essa mulher tá... esquisitinha. E hoje em dia tem briga de mercado para tratar sobrepeso e obesidade. Que é o que mais tem. Exatamente. E naquela época tinha bastante? Sim, era... Presta atenção, só aumentou, mas hoje em dia... anos atrás. Sim, era sobrepeso e obesidade já era uma pandemia. Porque eu tava vendo que eu analisei muito curva de sobrepeso e obesidade, ela inverteu em 1994. Sim, mas olha só, já era uma pandemia. Era uma pandemia. Só aumentou. Só aumentou. E a proporção... A gente chegou a 2 bi. Sim, e em 2030... A gente já puxou pra cá. Não, é um negócio que, assim, o escalonamento é bizarro, entendeu? Não, eu tava vendo que o que a gente projetava pra 2030, com a pandemia, a gente adiantou pra cá, a gente já chegou a 2 bilhões de obesos no mundo. Exatamente. E a curva, ela não para de subir, entendeu? Então, assim, e na época que eu me formei já era assim, já existia isso. As pessoas tratavam diabetes, mas não tratavam obesidade. As pessoas tratavam a consequência, a hipertensão, mas não tratavam a causa. Naquela época, eu já via, gente, se vocês não tratarem a causa do problema, não vai melhorar o diabetes, a glicose não vai baixar, entendeu? Só dando o remédio do diabetes. A gente precisa tratar a obesidade, que é a causa do diabetes estar descompensado. Sim, entendeu? Sim. As pessoas não olhavam para a causa, só olhavam para a consequência, entendeu? E como você avalia, se você olhar daqui a um tempo, eu falo que a gente vai ter um mundo totalmente com sobrepeso e obesidade? Praticamente 100%? Porque, assim, se é genético, se tem a questão até da hereditariedade, tem a questão da reprogramação fetal, que já falam muito, Sim. de pais com obesidades, os filhos... tem essas questões. A medicina, ela estava avançando de uma maneira incrível em relação às medicações, tá? Sim. As medicações são incríveis, a potência incrível, a única questão é o acesso, né? Hoje no meu consultório eu tenho um resultado maravilhoso, meus pacientes perdem muito peso, 20, 30, 40 quilos, o resultado é maravilhoso, eu vou para casa, deito, boto a cabecinha no travesseiro, feliz da vida. Agora, qual é o mercado que eu atinjo? Sim. Né? Isso não vai ter impacto em cima da população mundial. Né? Então, assim, a gente só vai ter impacto em cima da população mundial, em cima de estatística mesmo, que é o que a gente quer, né? Não que a gente queira ver um número num livro, a gente quer ver a estatística mundial porque a gente quer mudar a humanidade, né? Sim. No fundo, você quer mudar a humanidade. A gente só vai conseguir ver isso se a gente aumentar o acesso. Mas eu percebo que até você vai para os Estados Unidos, você deve ir bastante, mas aí você vai para os Estados Unidos. Eu percebo que a cada ano que eu vou, por mais que tenham mais medicamentos disponíveis, lá principalmente a disponibilidade é muito maior. Sim, porque o governo consegue custear. Eu vejo mais pessoas com obesidade cada vez mais que eu vou, mais
até o navio, que eu ia muito pro navio da Disney, antes tinham, sei lá, tinha 5% de quartos para pessoas com obesidade. Hoje a gente tem um andar de quartos para sim. obesidade. Você pega o carrinho os carrinhos para pessoas com obesidade no parque, tipo, hoje antes tinha uma quantidade, hoje já tem filas para pessoas com obesidade. Então, eu percebo que isso aumenta exponencialmente com o aumento do acesso ao medicamento. Então, eu acho que tem essa questão do país subdesenvolvido, né? Acho que tem essa questão. Existe o caminho seguinte: as medicações estão cada vez melhores, isso a gente sabe. Existe a questão do acesso à medicação, só que existe também uma questão de urbanização, existe uma questão da indústria alimentar, né? Da evolução da indústria alimentar, que cada vez mais a gente está tentando melhorar a questão de adição de gordura, de alimento saboroso, o que faz para o alimento ser saboroso, aí tem uma indústria que faz esse alimento ser saboroso, o que você adiciona para o alimento ser saboroso, a questão de sedentarismo, a questão de qualidade de trabalho, tem tanta coisa que interfere, né? Tanta coisa que interfere em estilo de vida. Então, tem a questão de acesso à medicação, tem a questão de adesão ao tratamento, tem a questão de culto ao corpo, né? Tem tanta coisa envolvida, clima do país envolvido, exposição do corpo, tanta coisa que você envolve, uma questão de valorização da saúde, né? O quanto você dá valor a você se cuidar. Então, olha, o acesso à medicina, o acesso ao atendimento, quantos pacientes de outros países, Estados Unidos e Europa, que eu atendo online, que não conseguem ter acesso a um tratamento, porque o próprio médico europeu, o próprio médico americano, não valoriza o tratamento de sobrepeso. Eles só valorizam o tratamento de obesidade. Eles não consideram um paciente, por exemplo, com um IMC de 28 e hipertenso, doente. Eles acham que esse paciente não precisa ser medicado. Esse paciente não precisa tomar medicação. Esse paciente pode ser... faz só dieta e exercício. Tá tudo certo. Eles não medicam esse tipo de paciente. Então, eu acho que existe também isso. Nós, que fazemos medicina aqui, endocrinologia aqui, medicamos muito bem esse paciente. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu vejo isso. Os Estados Unidos... ele tem essa questão toda da indústria alimentar muito, muito complicado. É que também, quanto esse paciente, às vezes é polêmico, mas quanto essa pessoa com obesidade, ela também gasta. Sim. Que tem a questão de quanto o governo gasta para o tratamento dessa pessoa, mas quanto essa pessoa, ela traz... Mas o que eu vejo nos Estados Unidos, o que eu vejo nos Estados Unidos é uma questão de prescrição. Lá, o paciente, o governo, ele consegue custear essa medicação. Mas o médico não prescreve. Ele só prescreve em caso de obesidade. Ele não prescreve em caso de sobrepeso. Culturalmente, talvez. Verdadeiramente, eu não sei o que acontece. Mas, assim, eu tenho muito paciente que eu atendo online, que mora nos Estados Unidos, que ele tem sobrepeso, mais uma comorbidade, ele não consegue prescrição. Ele vai no médico, ele consegue ter acesso ao médico, e o médico manda só fazer dieta e exercício. Ele fala que ele não precisa de tratamento medicamentoso. Exatamente. Manda fazer dieta e exercício. E eu acho que lá é muito complicado a questão, muitas vezes, muitas épocas do ano, por causa de clima mesmo. Eu acho que tem essa questão da indústria alimentar mesmo, muito complicado, né, nos Estados Unidos. E aqui, lá é demais. Eu falo que lá você respira, parece que você respira sódio. Você já incha. Exatamente. Você chega lá, parece que você já inchou. Exatamente. Mas só que se você pega hoje o paciente aqui no Brasil, a gente tem também, além do paciente, a gente tem uma cultura de internet, pensando em mídia social. Eu não sei o que você acha disso, eu gosto de perguntar isso para todas as pessoas que trabalham com obesidade, sobre a questão da romantização da obesidade. Então, de ver a obesidade com outros olhos. Eu falo que a gente tem que colocar em caixinhas diferentes, né? A questão do que respeitar o indivíduo, respeitar o ser, isso é direito constitucional, é dever da gente como cidadão. Sim. E a questão da romantização de achar que talvez está tudo bem estar daquele jeito, eu não tenho nada e está tudo bem. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, a pessoa que tem sobrepeso, né, ela tem que estar consciente das consequências do sobrepeso, né?
Existe uma questão emocional dela se aceitar, existe uma questão emocional de saber o que que é doença, existe uma questão emocional de saber as consequências, existe uma questão emocional de saber o quanto daquilo ali é rebeldia, dos traumas daquela pessoa, do ambiente familiar em que aquela pessoa foi criada, dos traumas que aquela pessoa passou. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, não, tá tudo bem, eu quero me aceitar assim, porque às vezes ela passou tanta dificuldade naquilo ali, e muitas vezes a pessoa também não entende que existe uma solução. Né? Ela não consegue enxergar uma solução. Então, o quanto que tem de apoio familiar, o quanto que tem de apoio entre os amigos, o quanto que ela tem acesso a médico, né? Então, assim, é complicado. Então, a pessoa olhar, às vezes, muitas vezes para o espelho, olhar para si mesmo e falar, não, tá tranquilo, eu tô bem assim e eu vou ficar assim a vida inteira. É muito difícil a gente julgar, sabe? É muito complicado. A gente tem que, muitas vezes, o conselho que eu dou é para assim, para quem tá em volta, de repente, dar aquele apoio de entender o quanto que aquela pessoa verdadeiramente se aceita daquela maneira, ou o quanto, de repente, a pessoa Desistiu, talvez. desistiu, ou você ter um canal, aquela pessoa que tem mais intimidade, um canal de conversar, de repente, assim, ah, que bom que você se aceita assim. Mas, poxa, vamos fazer uns exames, e vamos ver, assim, se de repente, assim, tá tão saudável assim mesmo, né? Você pode não precisar perder tanto peso, mas, assim, vamos ficar com seus exames em dia, com tudo dentro de uma normalidade, mesmo que você não perca muito peso. E eu recebo paciente no consultório que muitas vezes vai e fala assim, olha, eu vim aqui, eu sei que eu tô acima do peso, mas eu não vim para emagrecer. Eu vim porque eu quero ficar com meus exames normais. E aí, muitas vezes, quando eu faço os exames, eu vejo que tem algumas coisas anormais, por exemplo, um fígado com gordura, e eu falo, olha, pra gente melhorar isso aqui, você vai precisar baixar um pouco de peso. E não chegar num peso que, teoricamente, seria o normal para você. Mas vamos perder 5 quilos para o seu fígado ficar menos gorduroso, e o paciente aceita de boa. Sim. Entendeu? Mas não aquela coisa assim, entrar dentro de um padrão, ou entrar dentro de uma meta que seria o ideal para ele, de saúde até. Mas Entendeu? talvez utópica naquele momento. Exatamente. O paciente ele tem que entender. Você tem que também entender a proposta daquele paciente. Sim. Não adianta ser a proposta que você, médico, acha o ideal para ele, mas a proposta que ele tá afim naquele momento. E muitas vezes ele perdeu aqueles 5 quilos e melhorou o fígado, ele mesmo vai te propor, pô, eu acho que agora eu tô preparado para perder mais 5. Entendi. Você tem que entender também o limite daquela pessoa. Mas eu acho que quem tá em volta, família, os amigos, que tem que, de repente, ter um acolhimento. Um acolhimento. Acho que a palavra até é acolhimento, sabe? E talvez ser uma rede de apoio, que eu acho que é o que falta muito, que foi aquilo que você trouxe lá no início. Às vezes a pessoa, ela tá querendo emagrecer, mas só que o acompanhante dela vira e fala, ai, mas ela já tentou de tudo. E isso já desmotiva. É julgar, né? E aí você fala assim, poxa, a pessoa não viu que eu... O julgamento social é muito grande, né? Existe um rótulo muito grande. E, assim, isso eu vejo também muito... Eu atendo adulto, assim, e atendo também criança e adolescente. E existe... em criança e adolescente, então, também é demais, assim, a própria família julgar, né? E ele come sem parar. Nas primeiras consultas, nossa, a primeira coisa que eu falo, às vezes eu tiro a criança de sala e falo, olha, pelo amor de Deus, esquece isso. Para de julgar e esquece essa cobrança, entendeu? A culpa não é da criança, a culpa não é do adolescente. Esquece essa culpa. E como é tratar a criança e adolescente pra você? Super recompensador, né? Mas só que os pais, eles ajudam? Na maioria das vezes ajudam. Quando me procuram e deixam que eu faça, me deixam trabalhar, entendeu? Mas assim... o primeiro tem que aceitar que é genético, né? Quando aceita o que é genético, o tratamento é uma beleza. A gente consegue mudar a vida daquela criança, daquele adolescente. Mas só que a criança, ela não tem... como que você faz? Porque, assim, o adulto, ele já vai com aquele que... Poxa, eu preciso mudar, eu não tô bem de saúde. Ou eu preciso mudar porque eu não tô bem comigo mesmo. Eu preciso mudar. A criança, ela não tem tanto essa consciência. Ela vai muito pelos pais ou ela vai mais porque, tipo, a criança tá insatisfeita, tem alguma questão? A criança, ela vai mais pelos pais. Os pais estão preocupados com a saúde daquela criança, né? E quando os pais aceitam que a criança precisa de tratamento, você consegue medicar aquela criança e vai tudo bem, né? Tá. Os pais precisam aceitar que aquela criança precisa de medicação. E o resultado, ele é positivo. Excelente. A criança emagrece muito mais rápido, é um resultado excelente. Você consegue mudar a vida daquela criança, a história daquela criança, e aquela criança não vai virar um adulto obeso.
né? Sim, sim. Maravilhoso. O adolescente, normalmente, ele clama por ajuda. Ele foi uma criança obesa, né? Ou com sobrepeso, né? Ou foi uma criança magra que engordou na adolescência, né? Quer dizer, que aumentou de peso na adolescência. E, normalmente, ele pede ajuda para os pais ou o próprio pai ou a própria mãe levou para perder peso. E, normalmente, a autoestima está muito prejudicada, porque na adolescência tem essa questão da autoestima, né? Por algum motivo, tá sofrendo algum bullying, também acontece Ou se na apaixonou por criança, alguém. ou não está conseguindo namorar, ou tá alterando alguma coisa na puberdade. Mas, assim, criança e adolescente, se adulto já é muito bom tratar e ver e ter recompensador, criança e adolescente é um espetáculo, entendeu? Gente, criança deve É ser... espetacular, porque assim, você muda a história de vida daquela criança, daquele adolescente, A né? criança, uma vez que você cuida dela pequenininha, ela tem que também fazer Pro resto essa da vida. manutenção pelo resto da vida. Que é a mesma É coisa. questão genética, né? É a mesma coisa. Ela Questão vai ter que tratar genética, pelo resto da vida e você consegue conscientizar mais porque você tá pegando da base, né? E é questão de que o pai e a mãe entendem que aquilo ali, a culpa não é da criança, né? A criança, ela sofre muito, porque ela é julgada socialmente e ela é julgada, muitas vezes, pelo pai e pela mãe. Sim. E se um dos pais forem magros, é pior ainda, né? Porque a criança, ela se compara e ela gostaria muito de ser como aquela mãe que é magra, ou como aquele pai que é magro. Um E irmão muitas é vezes um dos dois, um irmão é magro, é muito complicado. Então, assim, quando essa criança ou esse adolescente começam a emagrecer, nossa, é espetacular, né? Eu vejo porque eu tenho até casos dentro da família que, tipo, um é magrinho, o outro tem mais facilidade de engordar. Então, você vê, tipo, um que come de tudo. Você fala assim, meu Deus, a criança é capaz de comer, tipo, chocolate todo dia. Sim. Tá daquele jeitinho. Musculosinha, tal e tudo mais, tudo definidinha. A outra, coitada, segue tudo bonitinho. Sai um pouquinho, já incha. Já engorda um pouquinho. Eu falo que assim, a minha felicidade é quando o adolescente chega lá com a namorada ou com o namorado feliz da vida, que tá magrinho. É. Né? É um espetáculo, Ai, né? demais. Doutora, eu acho esse tema muito especial. Parabéns pelo trabalho. Fico muito feliz com a sua presença Obrigada aqui. pelo convite. E a gente tem muito o que falar sobre esse tema. Verdade. Eu agradeço pelo tratamento das pessoas com obesidade pelas pessoas, porque eu sei quanto de gente você faz feliz. Tanto essas pessoas quanto essas famílias, porque você muda a vida de uma pessoa, né? É verdade. Eu acho que É assim, muito gratificante. E te parabenizo por você ter essa noção empática da doença, né? Porque é Sim. tão difícil, né? Sim, sim. E é muito. Eu gosto muito de pessoas que trabalham com obesidade dessa forma humanizada. Isso. Porque às vezes a gente pega um paciente com obesidade e tem profissionais da saúde, infelizmente ainda temos, e temos muitos profissionais da saúde, como não profissionais da saúde, que não têm um carinho, uma atenção especial para, tipo, saber o porquê, em qual momento da vida, talvez tenha a questão genética, mas tem momentos da vida que às vezes deram alguns gatilhos para que desencadeasse aquela compulsão, aquele você tem que estado. pegar no colo mesmo, né? Sim, esse tratamento humanizado, empático, acolhimento, isso tudo, nossa, conta muito. Deixe suas mídias sociais para os nossos telespectadores aqui, nesta câmera, o seu Instagram, o seu site, só se entrar, tiver. Débora Beranger, o Débora é com H no final depois do A, Beranger, Beranger. Beranger. E tem outros canais que você... Eu uso, é mais Instagram mesmo, vai ser um prazer. E é no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e na Tijuca. Ai, que legal. Um dia eu vou lá. Vai ser um prazer. Muito obrigada, doutora, Nada, pela presença. Fico muito feliz. E vocês, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo podcast. Tchau!